tudo bom com vocês? Gente, estamos aí para mais uma receitinha. Vamos estar ensinando a receitinha que a gente faz aqui em casa. Como eu disse para vocês, gosto de passar coisinhas que eu faço em casa pra gente estar comendo. Eu pego e gosto de filmar para mostrar para vocês. Quem sabe você se interessa, gosta, fica com água na boca e passa aí para tua família, até pro faça e venda, né? De repente você pode estar fazendo também para vender. A receitinha de hoje é trouxinha de pernil. O recheio você vai ver aí, vamos estar mostrando para vocês. E vamos para nossa receitinha falando o que a gente utiliza. Eu vou estar utilizando nessa receitinha um ovo, vocês estão vendo aqui, 50 ml de água, 80 ml de óleo, 250 ml de leite integral, não pode ser desnatado porque dá uma diferença, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal, mas ela é bem rasa, tá? Bem rasa. Você divide a quantidade de açúcar, 1/3 seria de sal, a quantidade, tá? Tenho aqui 600 gramas de farinha de trigo. A farinha de trigo é mais ou menos, porque depende do tempo, depende dos líquidos, né? A gente vai misturando os líquidos. Se houver necessidade de pôr mais de farinha de trigo, a gente vai colocar e eu vou falar para vocês. E aqui eu tenho 20 gramas de fermento biológico seco. Somente essas coisas que a gente vai estar utilizando para nossa receitinha. Eu vou fazer aqui numa bacia que eu acho que vai estar bem melhor para mim estar amassando, para mim estar misturando os ingredientes. Então eu vou separar aqui um lugarzinho e vou estar acrescentando aqui. A gente sempre começa pelos líquidos: água, óleo e o ovo. Você vai pegar esse ovo agora e vai dar uma quebradinha, uma leve quebradinha, tá? Vamos acrescentar agora o leite. Gente, tudo em temperatura ambiente. Meu leite eu acabei esquecendo e não tirei ele antes da geladeira, mas aqui na cidade que eu moro tá bem quente, então não vai dar muita alteração. Vamos acrescentar o açúcar, o sal e o nosso fermento. A gente vai estar mexendo aqui um pouquinho e daqui a pouco a gente vai acrescentar a nossa farinha de trigo, tá bom? E a gente já mexeu, misturamos um pouquinho aqui o fermento. Agora a gente vai estar acrescentando a nossa farinha de trigo. A gente vai jogar tudo de uma vez, tá? Na tua casa, você pode estar jogando aos poucos. E vamos misturar agora. Vamos estar misturando. Se houver necessidade de mais farinha, como eu disse, a gente vai colocar mais. Bem, gente, aqui eu pedi para minha filha colocar mais um pouquinho de farinha de trigo e ela acabou colocando, jogando até demais. Mas eu tive que acrescentar aproximadamente meia xícara de farinha de trigo, tá? Na tua casa, por isso que eu falei para vocês, é sempre mais ou menos, porque depende dos líquidos, né? Do tamanho do ovo. Mas agora aqui eu coloquei aqui no mármore e eu vou estar amassando ela. Tem ali um pouquinho de farinha de trigo, né? Como eu disse que ela colocou a mais. Se houver necessidade, a gente vai pegar essa farinha de trigo e vamos estar colocando aqui, misturando. Eu vou estar misturando, sovando essa massa e quando ela estiver no ponto, aí eu vou mostrar para vocês. Bem, gente, aqui ó, a gente já amassou, tá? Ela não tá uma massa
grudando nas mãos. E nem no local aqui, ó, tá vendo? Que é o normal mesmo que... Mas não tá aquela massa mole, tá? Ó. Tá? Ela não pode ficar aquela massa seca, gente. Massa, quando a gente vai fazer salgados, a gente não pode tá deixando muito seca, porque fica aquele salgado seco, ressecado, né? Eu pelo menos não gosto. E pra mim esse é o ponto ideal, porque agora ela vai crescer e ela vai estar recebendo farinha na hora que a gente esticar ela, que a gente for formar as nossas trouxinhas, tá bom? Então esse é o ponto, tá? Ela, ó, tá vendo? Você vai rasgando assim, vai mexendo, mas aqui já tá bom. Mexi ela por 5 minutinhos, nada mais que isso. Eu vou estar colocando ela agora na bacia, vou cobrir com plástico, tá? Pode ser em saquinho plástico também e deixar ela crescer, dobrar de volume. E pro recheio, pernil cozido. Aí cozinhei em água, sal, temperinhos. E para fazer eu vou utilizar sal, pimenta do reino, orégano, chimichurri. São os temperinhos que a gente vai estar utilizando para temperar. Tenho aqui azeitonas também, que a gente utiliza nesse recheio. E os ingredientes são simples: cebola, alho, nosso temperinho que a gente já tem no canal, pimentão verde, vermelho e amarelo, tomate picado e cheiro verde. Esses são os ingredientes que a gente vai estar utilizando para estar fazendo o recheio das nossas trouxinhas. Esse recheio a gente utilizou também, né? Esse pernil a gente utilizou no croquete de pernil, tem aí no canal também. Como sobrou bastante, a gente está repassando o recheio para vocês verem como foi feito esse recheio, para a gente agora estar utilizando nas nossas trouxinhas. Aí, numa panela, gente, vocês vão ver, eu vou colocar um pouco de azeite, aproximadamente umas 2 colheres de azeite nessa panela. A panela já está aquecida e eu vou fritar cebola nessa panela. E a cebola a gente vai estar dando uma leve dourada simplesmente nessa cebola, mexendo para não queimar. Em seguida a gente vai estar acrescentando o tempero de alho. Vamos estar mexendo também. E lembrando que esse temperinho de alho que a gente colocou aí, você pode estar colocando somente alho picado. A gente colocou o tempero de feijão sabor bacon que tem aí no canal. Se você tiver um tempinho, passa lá e vê os nossos vídeos de temperos. Temos a playlist aí. E agora a gente acrescentou o pernil. Esse pernil eu simplesmente cozinhei ele com água, sal, cebola, alho e temperinho básico mesmo. Depois de friozinho ele a gente desfiou. Vocês vão ver 2 potes aí, né? Eu fiz uma grande quantidade, utilizei essas grandes quantidades para várias receitas. E agora a gente está ensinando essa daí para vocês. Mexi bem esse pernil e acrescentei os nossos temperinhos: sal, chimichurri, orégano, pimenta do reino. Você pode pôr temperos a mais que você tem costume de estar utilizando na sua casa. Em seguida a gente acrescentou o nosso pimentão e o nosso tomate. A gente mexeu muito bem, deixamos dar uma refogada, né? Junto com o nosso pernil desfiado, mexemos bastante. E em seguida a gente acrescentou as nossas azeitonas e mexemos mais um pouco enquanto refogava esse pernil. Aí eu acrescentei mais um pouquinho d'água para não estar queimando, não estar pegando no fundo. Então eu coloquei a medida de 100 ml de água. Se você houver necessidade de colocar mais o seu, você pode estar pondo e mexendo bem para não queimar, refogando ele. Embora os nossos ingredientes todos já estão cozidos, né? O pernil foi cozido, você só vai fazer isso. Depois que você viu que está todo refogado, você acrescenta o cheiro verde, tá? E mexe, mistura o cheiro verde. Bem simples, salsinha e cebolinha, e tá aí prontinho o nosso recheio.
Nossa massa já quase dobrou de volume, ainda falta pouquinha coisa, mas ela tá super levinha. Eu coloquei aqui no saquinho, como eu falei pra vocês. Ajuda muito. De repente, se a tua cidade for fria, aí você pode colocar no micro-ondas. Aquece ele um pouquinho, depois deixa lá dentro o forninho, tá? Ajuda muito a crescer. Mas ela já deu uma crescida. Vamos estar olhando a nossa massa. A gente tá com um pouquinho de pressa. Não vamos esperar ela chegar até onde ela tem que chegar, porque depois dos nossos salgados sempre pronto, a gente deixa ele descansando até assar. Então, não necessita muito, tá? Mas olha aqui. Então, aqui a nossa massa já cresceu, olha aqui, tá vendo? Gente, ela tá super fofinha. Olha que delícia. Olha. Ó. Muito fofinha e leve. Essa massa é uma delícia para trabalhar. É muito gostosa, ó. Tá vendo o barulho? É uma maravilha. Muito boa pra gente estar trabalhando. Gente, o que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar para vocês o nosso recheinho. Um recheio de pernil. A gente vai estar utilizando o pernil feitinho e o requeijão, tá? Aqui esse é o requeijão que a gente vai estar utilizando. Eu prefiro esse do que o catupiry. Eu acho que esse daqui é melhor que o catupiry. Embora o catupiry é muito bom. Preço, valores. Esse ainda consegue ser um pouquinho mais em conta do que o catupiry. Se na tua cidade tiver e você não conhecer, esse requeijão é muito bom. A gente vai estar fazendo agora, abrindo essa massa e fazendo eles, eu vou estar ensinando. Abrir a massa, todo mundo sabe fazer. Não tem segredo nenhum como que abre a massa. A gente repara, não, os periquitinhos já estão assanhados, né? Aqui, a gente vai pegar um pedaço, uma parte da massa. Vamos colocar aqui. Uma parte da massa, vamos abrir e esticar. A minha, eu vou estar utilizando o cilindro, mas não o manual. O cilindro, sim, o cilindro elétrico, tá? Mas é o mesmo processo. Você vai estar esticando a tua massa e eu vou mostrar como que a gente faz. Gente, aí, como vocês viram aí, a gente passou ali no cilindro, né? Algumas ficou até um pouquinho fina demais, não ficou da forma que eu queria, porque meu esposo, ele apertou demais. Mas a espessura não é muito fininha não, tá? Mas também não é muito grossa. Aqui eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer um tamanho médio. A gente vai estar colocando, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, eu acho que sim. A gente vai colocar aqui um requeijão. Com o próprio garfo mesmo a gente dá a espalhada, né? No requeijão. Gente, a intenção era cortar quadrado, eu que não consegui cortar tão bem o quadrado. Vamos estar colocando o recheio. Aqui. Gente, a gente recheou, a gente vai fazer isso. Pontinha com pontinha. Pontinha com pontinha. Pontinha com pontinha. Por isso que eu falei pra vocês que seria um quadradinho, né? E agora a gente vai estar fechando. Esse que eu tô fazendo aqui, ele é médio. Mas você pode estar fazendo grande, né? Bem grandão. Ou pequeno. Eu não enchi ele, não recheei tanto, pra ele não estufar muito, tá? Não tem segredo nenhum. Aí, ó. Dá uma apertadinha boa, né? Pra fechar bem. Tem aqui um tabuleiro, né? Vou colocar ele, colocar farinha de trigo. Vou estar deixando ele descansar, tá? Vou fazer mais alguns pra vocês estar vendo.
Tá aí. A gente fez esses daqui. Deixei aqui uma pontinha nesse daqui. A gente fez esses, vamos deixar tá descansando, tá? E pouco tempo também. E depois a gente vai estar assando. Pra assar, gente, eu acho que eu nem vou mostrar pra vocês. A gente só vai pincelar um ovo, tá? Não é nem só a gema, eu vou pincelar um ovo batido e a gente assa, tá? Gente, olha aí, prontinho, que delícia. Esse já tá aberto, mas eu vou estar abrindo um pra vocês verem. Tem mais assando, mas eu tenho que finalizar o vídeo e vou mostrar pra vocês aqui como que ficou. Olha, gente do céu, ele tá bem molhadinho, ó. Tá vendo? Bem molhadinho. O requeijão tá aqui no fundo. Olha que delícia. Fofinho, super macio. Gente, faz, vocês vão gostar, não vão se arrepender. Olha esse daqui que eu tinha aberto antes, aquele maiorzinho que eu fiz primeiro. Olha que maravilha. Muito bom. Tá terminando de assar mais os outros, mas a gente vai ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. Você que é novo aqui no canal, se inscreva, curte, compartilha nossos vídeos. Entra aí pra nossa família aí de Binha na Cozinha. Sempre vamos estar passando aqui uma receitinha gostosa, alguma curiosidade, tá bom? Um beijinho e até!